Agora o assunto é saúde. Você com certeza conhece alguém que deseja ou que fez a cirurgia da correção da orelha. A otoplastia é muito procurada por vários motivos, né? Para corrigir aquela popularmente conhecida como orelha de abano ou então para corrigir o lóbulo. E hoje quem vai tirar as nossas dúvidas é o Dr. Tiago Bodanese. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Sheila. Obrigado pelo convite. Doutor, e esse problema da orelha de abano, orelha em abano, que muita gente fala, atinge muitas pessoas, né? Então, Sheila, estatisticamente, nós temos 5% da população tem orelha de abano. Então, se formos calcular, em Itajaí, 220 mil habitantes, nós temos em torno de 11 mil pessoas que sofrem com esse problema, que pode ser tanto uma orelha de abano bilateral ou pode ser unilateral. E também, Sheila, pode ser de vários graus. Às vezes é uma orelha que é muito aberta, como às vezes é uma orelha que não é tão aberta assim. Ou que faltam alguns defeitos. Por exemplo, os defeitos são basicamente 3. A antélix, que é essa parte superior, essa partezinha aqui que não tem o desenho, ela é reta, né? Então deixa a orelha de aspecto não tão bonito. Segundo, a concha, que é essa parte do meio, muitas vezes é muito grande, faz com que a orelha projete. Para frente. Para frente. E terceiro, muitas vezes a orelha está muito para frente, sabe? Então é muito aberta, afastada da cabeça. E muitas vezes também associado tem o problema do lóbulo, né? Que é a parte de baixo, que a gente tem vários tipos de lóbulo, isso até é interessante. Tem o lóbulo que é mais abertinho, como o meu, por exemplo. Tem pacientes que têm o lóbulo mais preso. E isso muitas vezes pode ter problemas também, como, por exemplo, rasgar. Né? As mulheres usam brinco muito pesado, né? Às vezes pode acontecer de rasgar e dá para corrigir. Dá para corrigir. Agora, doutor, falando especificamente sobre a orelha de abano, qual que é o momento ideal quando a gente procurar fazer essa cirurgia? Porque a diferença é nítida, né? Inclusive a gente tem imagens para mostrar um antes e o depois, né? Então, a idade ideal, Sheila, é quando é criança. Por quê? Porque a orelha está molinha. A orelha ela é composta de uma cartilagem e a cartilagem, com o tempo, com o envelhecer, ela vai se endurecendo e isso vai deixando mais difícil a gente conseguir moldar essa orelha. Então, quanto antes você operar, veja seu filho, sua filha, se puder, sim, em torno lá dos 5, 6, 7 anos de idade, poder fazer esse tratamento, vai sim prevenir o que a gente vê hoje, muito bullying, né? O bullying na escola, do orelhudo, orelha em abano, ou orelha de Dumbo, vários termos que se usam, que se usavam. Então, para você que tem esse problema, vai me entender bem o que eu estou dizendo. Muitas vezes o adulto chega no consultório, Sheila, doutor, eu passei 20 anos da minha vida, 30, 40 anos, sofrendo com o cabelo, deixando o cabelo comprido para os homens, ou mesmo para as mulheres, não usando cabelo preso. Jamais. Então, se veja, muitas vezes a mulher não poder prender o cabelo. E depois de uma cirurgia plástica, Sheila, a gente vê a paciente já vem no consultório com o cabelo preso, sabe? É até muito gratificante para nós ver a paciente chegar com o cabelo preso, mais bonita, melhor autoestima. Então, isso é bem legal, poder devolver para as pessoas essa autoestima, Com certeza, né? É autoestima renovada. Doutora, a gente já tem uma participação dos nossos telespectadores. Vamos conferir então, gente, aqui. A Débora, minha orelha é quase rasgada na parte do brinco, mas não consigo ficar sem os brincos. Alguma dica para evitar que rasgue de vez? Então, Débora, muitas vezes você tem que observar o tipo de brinco que você está usando. A gente recomenda, sim, que use brincos não pesados. A gente recomenda que você primeiro arrume essa orelha, ou seja, faça o reparo, faça a cirurgia, é uma cirurgia pequena, a gente tem que muitas vezes reabrir ali o buraquinho, costurar, fechar, espera uns dias, às vezes uns meses, e depois se volta a usar. A gente não recomenda que fure no mesmo local, porque muitas vezes você perde um pouco essa tensão, e você depois pode usar brinco sim, né? Tem que cuidar, porque as mulheres às vezes não só o brinco pesado, às vezes vai dormir com o brinco, ou prende o brinco e isso vai rasgando a orelha. Doutor, vou te convidar para participar com a gente no próximo bloco, porque tem mais perguntas também. Enquanto isso, se você aí que está nos acompanhando quer seguir o Dr. Tiago lá no Instagram, pode, né, doutor? É @Dr. Tiago Bodanese, né? Isso mesmo. E lá pode fazer perguntas também. Claro, a gente vai responder todas. Então, até daqui a pouco também está de volta para responder, então, a pergunta da Priscila. Quais cuidados tomar no pós-cirúrgico da correção da orelha? Boa pergunta, Priscila.
Esses cuidados têm que ser basicamente a gente manter a orelha limpa atrás, porque na maioria das vezes a cicatriz ela fica atrás da orelha, escondidinha. Então, como a orelha vai colar, Sheila, é importante que você mantenha assim limpo para isso não infeccionar. Você use, na maioria das vezes, uma faixinha, aquela faixinha de tenista, né, É de indicado, bailarina. então, usar. É indicado, sim. A maioria dos médicos a gente usa para prevenir que você bata a orelha, para proteger, para poder dormir no travesseiro, ficar mais confortável, né? Antigamente, Sheila, é interessante que você usava um capacete, né? A gente usava uma faixa enorme na cabeça, enfaixava, parecia. Hoje não, hoje tem uma faixinha menor que você pode usar. Outro cuidado também, muitas vezes usar um analgésico se tiver um pouco de desconforto, porque a orelha ela é fixa bem próximo dessa fáscia do osso, né? Para poder se manter, tomar medicações se precisar conforme médico, mas basicamente é um pós-operatório rápido. E é tranquilo, né, Tranquilo, tá? Mais tranquilo ainda quando é em criança, no sentido de que a recuperação em criança é mais rápida, não incha tanto quanto adulto, porque é mais flácida, flexível, na verdade, né, a orelha. Então, os cuidados, na verdade, são esses. Agora, doutora, a gente tem a pergunta da Nádia. Depois de fazer a cirurgia na orelha de abano, ela volta a abrir? Essa recidiva pode acontecer, doutora? Excelente pergunta, Nádia. Infelizmente, pode, tá? Por isso que as técnicas de orelha de abano, a otoplastia, que é a plástica das orelhas, ela já é de anos, essas técnicas, e evoluíram cada vez mais. Hoje, com as técnicas recentes, a gente consegue fazer um resultado mais a longo prazo, tá? Mas pode sim, se você, por exemplo, aqui no litoral já atendi surfistas que foi depois de uma cirurgia, foi pegar onda, bater a orelha, tal, recidivou, ou casos de que você foi fazer uma atividade física, bateu, pode acontecer, mas isso é muito raro, tá? Por quê? Porque a orelha ela tem uma genética, ela tem uma memória da cartilagem. Se você entortar a sua orelha e fazer uma coisa que a gente até estava discutindo antes, colar a sua orelha, tá? Ela volta. Infelizmente, não adianta você pegar, passar cola, colar ela com o que for, manter, porque depois você solta, ela tem essa memória e volta. Então, a cirurgia plástica, ela hoje com as técnicas, ela também muitas vezes reduz a orelha, né? No sentido de que essa tensão reduza, os pontos internos são pontos especiais para que se mantenham por mais tempo e é uma cirurgia para ser definitiva, tá? Mas, infelizmente, a chance é pequena, mas pode recidivar. Doutor, e a cirurgia também ela é indicada? Porque, por exemplo, assim, nem todo mundo tem as duas orelhas do mesmo tamanho, do mesmo formato, né? Dá para fazer a correção também, até mesmo quando tem má formação na orelha? Excelente. Tem sim. Tem pessoas que nascem sem orelha, tá? Ou com orelha parcial, que muitas vezes a gente tem que usar da própria costela para desenhar uma orelha e formar uma orelha nova. Muitas pacientes têm, ou pacientes homens, têm a orelha diferente, na maioria da verdade. Se a gente for medir a orelha, nem sempre é igual uma orelha da outra. Então, a orelha de abano também pode ser mais proeminente de um lado e menos do outro. E a gente procura fazer essa simetrização, deixar com que as orelhas fiquem mais próximas, mais similares também, para que fique mais bonito. Também a questão do lóbulo, né? Muitas vezes a gente observa o lóbulo para que não fique tão projetado, porque quando você aperta só a parte de cima, às vezes pode projetar o lóbulo embaixo. Então a gente procura corrigir a orelha num todo. Doutor, eu acho que quem está nos acompanhando fica pensando assim, ai, mas eu gostaria de fazer tanto para corrigir a orelha de abano, ou até mesmo uma má formação, ou até mesmo a questão do lóbulo, né? São cirurgias que não são muito onerosas, né, doutora? Sheila, isso reduziu muito o preço. Antigamente, quando se começou a fazer esse tipo de plástica, né, no mundo todo tinha um valor mais alto, sim. Hoje é extremamente acessível, tanto os valores reduziram, quanto também a questão dos financiamentos, parcelamentos, isso tudo pode ser feito, até porque essa cirurgia é uma cirurgia ambulatorial, né? Ou seja, você não precisa ficar internado para fazer esse tipo de cirurgia. Faz no mesmo dia. Você pode fazer e ir embora. E aí, como a gente já falou, né, a recuperação também é super fácil. E depois, doutora, assim, depois que faz a cirurgia, tem que ter um acompanhamento com o médico? Como é que funciona? Então, é importante ter esses cuidados de manter a faixinha, manter a cabeceira mais elevada. A gente orienta também, muitas vezes, por compressas frias, gelo na região para diminuir o inchaço. Principalmente em adulto, homem, que tem a cartilagem mais dura, né?
Mas a gente sim pede para o paciente retornar depois uns dias no consultório, muitas vezes tem que retirar um pontinho ou outro para observar como está esse cuidado, né? Manter a higiene e depois o paciente acaba retornando às suas atividades normais, melhorando sim a autoestima, se sentindo mais bonita ou mais bonito e podendo sim usar o cabelo preso, né? Que a gente vê como isso é importante para as pacientes que vêm muitas vezes escondendo a orelha. Isso acontece desde a infância, então um alerta para os pais, gente. Isso é muito importante. Sheila, se você tem filho, filha com orelha de abano, procura um médico, faça uma avaliação médica para ver se já está indicado fazer essa cirurgia, porque muitas vezes isso pode causar transtornos e traumas psicológicos que vão se refletir até na idade adulta. Então isso não é só estético, isso também é reparador. É um problema de saúde, muitas vezes até uma saúde pública, quando tem muitos casos de orelha de abano que trazem sim esses problemas para as crianças, né? Doutor, e é uma cirurgia dolorida, assim, para o paciente, né? Porque todo mundo, a gente tem medo e sente dor, né? Vamos falar a verdade. Então, vou falar bem a verdade. Para o adulto, homem principalmente, pode sim sentir mais desconforto, tá? Como eu falei, porque a orelha é muito dura. Para você poder dobrar ela e moldar é mais difícil. Mas você toma uma medicação, alguns remédios que você suportável. Elimina totalmente, tá? Para as crianças, muitas vezes é bem mais tranquilo, porque a orelha é molinha, flexível. Cartilagem ainda a cartilagem molda melhor. Então, muitas vezes é bem mais simples, a recuperação mais rápida, né? Então, vale a dica, gente. Se você tem filhos com orelha de abano, procure um médico. Doutor, para a gente finalizar, na questão do lóbulo, né, que as mulheres ficam muito em dúvida, por que acontece de rasgar a orelha? É por causa do uso de brincos muito pesados? Tem uma causa específica? Tem. Primeiramente é porque a pele ela é flexível, né? Mas ela é flexível até um ponto. Ou seja, se a gente pegar a pele e for puxando devagar, ela vai se estendendo. Então, você vê que existem pessoas que usam aqueles alargadores na orelha que vão esticando essa pele. Só que com o esticar, o que acontece? A pele vai se tornando mais fina e cai a resistência. Ou seja, chega um ponto que esse brinco ou o alargador, o que for, vai deixar tão fina essa pele que ela vai rasgar. Tá? Essa região aqui do lóbulo, também a pele também é mais fina. Então, você tem uma predisposição de rasgar mais fácil do que se você colocasse, por exemplo, na própria cartilagem, que é uma estrutura mais densa, né? Mas, infelizmente, tem esse problema. É bastante comum nas mulheres rasgar a orelha e eu recomendo você fechar, faz o reparo, porque não é só ir lá e dar um pontinho, você tem que abrir, não tem como colar um dedo com o outro, certo? Você tem que abrir aqui, dar os pontos, juntar, esperar cicatrizar para daí colocar o brinco. Novamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Você que está aí nos acompanhando, pode seguir o doutor no Instagram, né, que é @Dr. Tiago Bodanese, e pode ir lá. Se ficou com vergonha de fazer uma pergunta aqui, pode ir lá, ele chamar no direct e fazer a pergunta que o senhor responde, né? Pode, que a gente vai responder todas. Tá certo. Obrigada, até a próxima. Obrigado, Sheila.